Perdão de ter não saber que o Vossa Excelência tinha pedido a liderança. Pela liderança do PT, deputado Adi, por 9 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, antes de mais nada, senhor presidente, é óbvio que não é possível, nessa assentada, nós debatermos minuciosamente todas as medidas, não é esse o escopo, isso será feito ao curso dos trabalhos. Então, eu vou me pronunciar aqui de uma maneira absolutamente genérica, mas não sem antes fazer algumas brevíssimas observações em relação a alguns itens da fala da ilustre autoridade convidada. Primeiramente, o fato de essas medidas serem subscritas por 12 procuradores e que isto demonstraria, enfim, que não há erro, né? Que 12 procuradores não cometeriam erros, né? Isso não me comove, até porque tenho conhecimento de diversos outros procuradores da República que têm profundos questionamentos em relação a essas 10 medidas, né? Como tenho conhecimento de juízes federais que também se opõem a muitos aspectos dessas medidas. Então, isso aí, efetivamente, não me comove. E também em relação à importação de determinados institutos, né, sobretudo no que diz respeito aos Estados Unidos, acho também, exortaria aí a força-tarefa a examinar como os Estados Unidos tratam os acordos de leniência, não é? Me parece que há tanta seletividade nessas coisas que até a escolha do que se importa de legislação estrangeira é seletiva. E também entendo, senhor presidente, senhores deputados, não reconheço em nenhum segmento da sociedade brasileira a propriedade exclusiva do combate à corrupção. Todos nós aqui, temos engajamento na luta contra a corrupção, que nós entendemos ser um embate necessário, imperioso, mas isso não é produto de oráculos, isso não é produto de divindade, né? Não reconheço em ninguém as características de oráculo e de divindade. Nós somos aqui um órgão colegiado e esse debate tem que se dar da maneira mais salutar e aprofundada possível, né? Porque se trata de assunto importante, e assunto complexo, que não pode ser tratado com superficialidade. Nós vivemos aqui, um cenário difícil, né? Tempos pós-modernos, né? Tempos pós-democráticos, tempos em que o sistema de justiça aqui no Brasil ganhou um protagonismo que eu considero indevido e autoritário, tempos de juízes celebridade, tempos de procuradores celebridade, e acho que isso é um cenário novo, né? Eu sou do tempo, quando me iniciei na advocacia, em que juiz só falava nos autos do processo, em que juiz não se pronunciava sobre os seus casos, os casos sob sua responsabilidade e que ainda estivessem sob apreciação e sob julgamento. Eu sou de um tempo antigo, eu sou de um tempo de Sobral Pinto, um tempo de Evandro Lins e Silva, né? E esses tempos atuais, para mim, são muito estranhos. Eu sou do tempo de respeito estrito à Constituição, de respeito e observância estritas aos princípios e garantias de direitos fundamentais constantes da nossa Carta Magna. Então, eu sou de um tempo efetivamente antigo, né? Em relação a esse pacote, eu acho que há medidas que podem sim ser aproveitadas, as regras de accountability, de transparência, podem e devem ser aproveitadas, determinar as tipificações de novos crimes, isso nós vamos ver mais à frente, também podem ser aproveitadas, mas em linhas gerais, esse pacote, ele vem dentro de um clamor pelo punitivismo, pelo repressivismo, e parte de alguns fundamentos ideológicos e doutrinários que, a meu ver, não se sustentam. Partem de uma ideia de que o Brasil praticamente não tem ordenamento jurídico capaz de enfrentar a corrupção. E eu questiono isso. Vou apenas citar alguns exemplos de que o Brasil tem, ao longo dos anos,
participaram da cooperação internacional no plano legislativo do combate à corrupção. Vou citar alguns exemplos. Lei 10.467 de 2002, que é a Lei de Combate à Corrupção Internacional. Lei 10.763 de 2003, que modifica o Código Penal para aumentar as penas dos crimes de corrupção passiva e ativa. Lei 12.683 de julho de 92, que atualiza a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, que estabelece diversos mecanismos de combate à corrupção pelos servidores públicos. Lei 12.846, de combate à corrupção das pessoas jurídicas, regulamentada pelo Decreto 8.420, de março de 2015. Então, nós temos um ordenamento jurídico apto, sim, a enfrentar as exigências do chamado combate à corrupção. Agora, outro fundamento do qual se parte para a ideia de recrudescimento do direito penal é que aqui no Brasil campeia a impunidade. Bom, dependendo de que aspecto se faz de impunidade aqui, nós somos hoje, se não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo, né? São 700 mil encarcerados, se não me engano. Bom, se não é esse o aspecto, mas lá faltam os poderosos, os corruptores, os corruptos, aqueles que habitam o poder. Bom, há que se perguntar, então, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público por que a impunidade campeia nesse aspecto, porque ordenamento jurídico nós temos, leis consistentes, leis, inclusive, em alguns aspectos, até draconianos. Se há impunidade, há que se perguntar àqueles que devem aplicar o direito, há que se perguntar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público por que a impunidade continua imperando aí nessa esfera. Mas, senhor presidente, me encaminhando para o final da minha fala nesse momento, eu quero apenas desindagar aqui para a nossa reflexão. Só o direito penal pode dar conta do combate à corrupção? Nós não temos imaginação? Será que os senhores membros da Força Tarefa não pensaram também, juntamente com medidas do direito penal, e medidas outras, de outras províncias do direito, que possam enfrentar a corrupção de forma eficaz, sem necessariamente recrudescer o direito penal, porque nós sabemos o que significa o recrudescimento do direito penal aqui em nosso país. São 700 mil jovens negros favelados, é sobre esses que pesa a mão pesada do Estado, dos novos tipos penais fascistas, do repressivismo ilimitado que determinadas medidas preconizam. Nós não temos imaginação necessária. É bom lembrar que nesta casa aqui, nós nos recusamos a fazer a reforma política. Reforma política de fato, não esse arremedo encabeçado pelo presidente afastado que foi votado aqui no ano passado. Havia medidas ali que mitigariam em muito a corrupção no sistema político eleitoral brasileiro, que talvez seja a principal fonte de corrupção em nosso país, e esta casa se recusou a fazer. Agora, para obedecer a clamores, para garantir reeleições em 2018, nós vamos aderir ao punitivismo ilimitado, ao punitivismo que, na verdade, acaba penalizando os estratos mais pobres da população, porque esses hoje, chamados poderosos, que eventualmente estão sendo presos até com prisões de duvidosa legalidade, esses aí, mais cedo ou mais tarde, saem. Poderoso não fica habitando. Presidente, mais um minuto para concluir. Eternamente o sistema penitenciário, não. Há medidas aí, nas proposições, nas chamadas 10 proposições, 10 medidas, que extrapolam o mero combate à corrupção. Atingem outras esferas do direito penal, atingem outras clientelas, e isto vai ficar. Quando o clamor sair das manchetes dos jornais, o que vai ficar é o que nós aprovarmos aqui. E nós temos que ter muita consciência em relação a isso. Nós temos que ter, nesse momento, apego à Constituição. Relativizar o princípio da presunção de inocência como solução
para os nossos problemas penais. Isto me cheira a Estado Novo, isto me cheira a 1964, isto me cheira a fascismo. E é bom frisar que lá no Supremo Tribunal Federal, 4 ministros se colocaram contra esse entendimento da execução da pena depois da condenação em segundo grau. E merecem respeito porque são ministros da melhor qualificação jurídica. Eu repito, não há dono aqui da doutrina jurídica, não há dono do processo penal, não há donos do combate à corrupção. Se há, eu não os reconheço.